E o significado do nome é o quê? Terra de Terra grande de grande sede. sede. Então você colocou esse nome porque é... Por Nós, quê? nós queríamos profetizar que essa geração, que é uma geração que hoje em dia o diabo tem investido muito, né? Então, antigamente, nas gerações anteriores, a gente não via tanto investimento do inimigo para dissipar mesmo, né? Para matar. Antes você via pessoas terem problema com drogas, outras gerações com outras questões de sexualidade, mas você não via tantos problemas relacionados ao suicídio, à perda da vida. Então Ansiedade. você vê a ansiedade que leva, né, muitas vezes ao suicídio. Então você vê o jovem muito envolvido nesse contexto de morte, né? E nós vemos essa geração dessa forma. Então por isso que nasceu o Kalahari, para profetizar que eles seriam uma geração de grande sede por Deus. E então por isso que é um nome profético, né? Que será uma geração de grande sede. Além de ser um desafio muito grande, principalmente por esse ponto que a Joy colocou, da clara investida de Satanás nos jovens, eu acredito que existem duas missões hoje em dia, né, para um cristão. Os mais velhos, os que carregam uma bagagem maior, os que já estão há mais tempo nessa caminhada, existe a missão de fazer essa transmissão, de poder passar um legado e construir um legado nos jovens. E eu percebo que dentro desse cristianismo jovem, né, desses jovens que estão se iniciando, que estão começando a caminhar com Deus, tem muitas questões que acabam conflitando diretamente com o cotidiano deles dentro dos ambientes que eles caminham. Então, quando eu entrei no Kalahari, eu me deparei com esse desafio de poder mostrar para um jovem que esses ambientes que vão conflitar com os ideais deles como cristão, precisam ser combatidos e precisa mostrar para eles, porque para jovem não basta apenas você falar para ele o que ele tem que fazer. O jovem ele sempre quer saber o porquê fazer. Então, eu acho que essa é a missão que a gente absorveu no Kalahari, que a gente tem tentado passar, e com um envio do Senhor, né, que viu também essa necessidade na igreja, e também algo que o Senhor sempre fala, que conflitou bastante com o que eu já tinha de ministério, né? Porque quando a gente avalia outros ministérios, a gente não vê um investimento tão grande em jovens. Então, o Kalahari eu vejo que é um presente, não só para a nossa igreja, mas para a nossa geração. Sim. Porque é investir naqueles que estão com vigor para poder antecipar a volta de Cristo. Porque talvez a gente com uma caminhada já, sei lá, de 10, 20 anos, sei lá, pessoas que devem estar nos assistindo que têm muitos anos de evangelho, acabam se cansando. Então, a dificuldade e o prazer no Kalahari, tem tanta dificuldade tanto com o prazer, mas é de conseguir fazer essa transmissão para o jovem, de colocar neles o legado, ativar neles o ministério e ativar o profético neles mesmo e inseri-los numa sociedade totalmente deturpada. Então, quando eu entrei no Kalahari, foi esse cenário que eu me deparei. E o quão desafiador é tudo isso. Nossa, muito bom. E você, Jair, por que você quis assumir esse ministério? Porque eu lembro que foi uma decisão mais sua, né? Sim. Tinham muitas pessoas numa faixa etária, assim, perto de mim, dessa faixa etária mais jovem, e eu via esse conflitar que o Léo falou, né? Eu sempre convivi muito nesses ambientes, então eu fiz faculdade, eu fiz intercâmbio, eu trabalhei, eu sou publicitária, então eu convivo nesse mundo jovem, do que está rolando, do que está acontecendo. E era muito difícil você ver, tinha pessoas nesses ambientes que eu circulava que eram cristãos, mas que não se posicionavam como cristãos. E eu percebi que aquilo às vezes podia estar saindo da minha igreja também, que pessoas que dentro da igreja viviam ali algo com Cristo, né, e não estavam levando isso para fora.
E no MEMA a gente percebia essas nuances, né, de jovens que tinham ali o seu compromisso com Deus, de célula, de discipulado, de culto, mas que muitas vezes não tinham esse mesmo posicionamento fora daqui. Tanto que você não via eles compartilhando a vida que eles levavam aqui para fora. E a ideia era acolher essas pessoas. E às vezes a gente percebia muitas pessoas também saindo da igreja poxa, acho que é mais legal lá fora, lá eles falam aquilo que está rolando, que está acontecendo, né? E a ideia do Kalahari que a gente trouxe foi realmente trazer temas que não eram abordados. Nós somos uma igreja de causa, então efetivamente nós falamos sobre causa o tempo todo, trazemos esse contexto de causa, e tem alguns temas que às vezes a gente insere no discipulado, mas não com tanta profundidade, como ela falou. O jovem ele precisa dessa entrega a mais, né? De você falar, mas por que ele questionar, e você ter esse ambiente de questionamento. E foi trazer isso para o Kalahari. Então, no Kalahari eles encontram esse lugar. Então, de poder questionar, de poder talvez sanar uma dúvida que é mais íntima. Às vezes ele tem vergonha de expor aquilo de uma forma mais aberta, e lá ele tem esse lugar. Então, a minha ideia, né, de fundar o Kalahari era ter isso em mente, trazer primeiramente o jovem que hoje está dentro da igreja, tem seus compromissos, mas ele não transcende esse lugar para fora, né? Então, eu estudei numa faculdade cristã. Eu estudei com filhos de pastores, eu estudei com, enfim, pessoas que eram muito imersas nesse contexto do cristianismo, mas que a conduta era totalmente diferente. Então eu lembro até uma vez que a gente passou na rua, eu estava conduzindo o carro com a nossa família, e a gente passou na rua da minha faculdade e o bar cheio, né? Os bares que tinham ao redor cheios, e era uma faculdade 100% cristã, de valores cristãos, né? Então você via esse descolamento muito forte. Então foi por assistir essas coisas nos ambientes que eu estava, e olhando para a nossa igreja, vendo esse comportamento se repetir, que eu falei, poxa, acho que é interessante, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, realmente se percebeu essa necessidade, né, de ter esse formato, porque na verdade o Kalahari nada mais é do que os princípios cristãos envelopados de uma forma diferente. Então a gente fala a mesma coisa de discipulado, do preço, de princípios, só que envelopados numa coisa diferente.